Aí na câmera, por favor. Daniel, Ana Carolina, Nicolas, apareça na câmera aí, por favor. Isso, obrigado, Fernanda. Obrigado, Daniel. Daniel, você vai ter que fazer o questionário de novo. Ana Carolina, obrigado. Essa foi você que ficou prejudicada. Nicolas, obrigado. Os demais não tem câmera, né? Então fala um alô aí, para ficar gravado. Cassiana, obrigado. Luan, fala um alô aí. Saiu da reunião? Por quê? Perdeu o link. Abri a câmera ali para o senhor. Tá bom, obrigado. Bom, então, vamos lá. Nós estamos vendo aí, ó, como determinar o centroide de figuras. Então, existe uma regra geométrica, né, que é, se a figura for simétrica, você traça dos eixos de simetria, né, a partir dos vértices, né, ou de pontos equidistantes da figura, e você determina o centro de massa. Então, isso normalmente não é problema, porque você tendo a medida de um dos lados, né, se a figura for simétrica, a coordenada x vai ser a metade, e a coordenada y vai ser a metade da altura, no caso, né, metade da largura, metade da altura. Então, no triângulo, no quadrado, no círculo, aí vocês estão vendo figuras simétricas, traçando eixos de simetrias para isso aí. Então, quando essas figuras não forem simétricas, como é que fica o cálculo do centro de massa? Aí, em 3D, né, em 2D e em 3D, então vamos ver aqui para um retângulo, tá? Então, nós vamos ter aqui um retângulo, somente para a gente poder utilizar a simetria para tentar conferir essa ideia, tá? Depois a gente faz por uma assimétrica. Então, o x, o y vai ter considere um triângulo, né? Você tem uma reta y igual a h, que é uma reta lá em cima, e uma reta x igual a a. Encostada nos eixos x e y vai dar esse valor aí, que é um retângulo, tá? Então, você, para considerar o centro de massa, você considera uma área dA, que é o dx e o dy. Então, a coordenada do centro de massa é 1 sobre ax, né, vezes dA. Mas dA é dx dy, então fica 1 sobre a x dx dy. E o y de centro de massa é 1 sobre a y dA. Como dA é dx dy, já substitui aí. Então, veja só, na primeira integral, tá? Integrando a primeira em relação a y, então você vai integrar a primeira em relação a y e depois integrar em relação a x. Por quê? Porque a ordem dessas integrais pode afetar no cálculo e você se dá mal. Então, você integra primeiro aquela que está independente, tá? E depois a outra que está mais dependente. Então, fica a integral de yx dx, né? Eu estou fazendo as duas integrais ao mesmo tempo. Então, a outra integral, né, como ela é y dy, você poderia ter integrado o x também, e depois integrava o y. Mas aí foi feito dessa forma, ficou a segunda integral y² sobre 2dx. É claro que se você integrar o x agora, ele vai ficar independente. Então, a primeira integral, né, você já substitui o y, que é igual a h, e fica só a integral de x dx, aí vai ficar 1 sobre a x² sobre 2, que vai de 0 até a. A segunda integral, que é a de y, né, você já integra ela, integral de y dx, aqui, essa 685 de baixo não tem esse sinal de integração para o y. Esse sinal de integração é para o x, tá? Então, você substitui o h² sobre 2 aqui. E agora integra o x até a. Como a área é a vezes h, você vai dividir a vezes h, então vai dar o x do centro de massa, a metade da largura, e o y do centro de massa, a metade da altura. Certo? Então, esse é o exemplo mais simples que a gente pode ter. Agora, vamos para um triângulo. Tá?
Vamos lá. Nossa, essa legenda dessa figura tá errada aí. Centro de massa para o triângulo, né? Aí a figura é um retângulo, não tem nada a ver. Vamos lá. O triângulo. Considere um triângulo com uma reta. O coeficiente angular da reta aí é o H sobre A, vezes X. Então, esse triângulo é uma função y igual a H sobre A vezes X. É uma função linear. Então, você divide o cateto oposto pelo cateto adjacente e você tem o coeficiente angular. Então, vamos integrar isso aqui para o centro de massa. Se você pensar que a função está inversa, então o x é A sobre H vezes y. Seu elemento de área, de novo, é dx dy. Então, você vai integrar em x dx dy e em y dx dy. Agora, vamos substituindo aqui. Primeiro lá, vamos lá, integrando em y, a primeira. Fica 1 sobre A integral de y, x dx. E a segunda você já integra em y. Y quadrado sobre 2. Então, substituindo o y lá, né? Que é h sobre ax. Então, aí você deixa para integrar o x depois. Por quê? Porque o seu y está dependendo de x. Naquele primeiro exemplo, o y não dependia de x, o y era uma constante e o x era uma constante. Aqui não, o y é h sobre ax. Então, agora você substitui aqui, ó, h sobre ax quadrado dx. E na outra, né, você já também substitui h sobre ax. Por quê? Porque aí você vai elevar o quadrado aqui embaixo e vai integrar em x dx. Como a área é a vezes h sobre 2, que é uma metade de um retângulo, que é um triângulo, né, a primeira integral vai ficar de 0 até a, x ao quadrado dx, né, e a segunda integral vai ficar x ao quadrado dx também, certo? Só que os coeficientes são diferentes. Um é 2a, 2 sobre a ao quadrado, e o outro é 2 dividido por 2ah vezes h sobre a ao quadrado. Aí, cancelando aqui os termos, né, e substituindo a integral, dá x ao cubo sobre 3, né, e x ao cubo sobre 3 também na outra. Só que aqui, ó, você já vai substituir a ao cubo, né, que vai cancelar com a ao quadrado que está ali embaixo. E esse 2 junta com 3 vai ficar 2/3. Aqui, na segunda integral, veja só, ela vai ficar a ao cubo sobre 3. Então, vai ficar a ao cubo dividido por a ao cubo, vai ficar só h sobre 3. Então, a resposta é 2/3 de a e h sobre 3, que é o centro de massa da figura aí, ó. Então, é primeiro mostrada a figura sem o centro de massa e depois a figura com o centro de massa. Naquele primeiro lá, era mostrada a figura sem o centro de massa, figura com o centro de massa, só que a legenda dela está errada. Tá? É h sobre 2 e a sobre 2. Eu já vou corrigir isso do texto original. Corrigir agora enquanto está tempo. Bom, por que foi feito esse
essa integral aí, porque nós vamos juntar essas duas figuras e fazer uma figura composta. Tá? Uma figura composta. Ok? Então, para fazer uma figura composta, bom, primeiro vamos fazer de um disco. Vai. Então, de um disco. Tá? Essa legenda também aí, dessa figura do disco, também está com a equação errada. Vamos lá. Então, no disco, você tem simetria, então você só integra esse quarto de disco aí. Então, você vai descobrir o centro de massa desse quarto do disco. Tá? Então, você tem o ângulo, o arco dθ, e r dθ, que vai ser o comprimento de arco. E o ponto xy ali em qualquer local sobre o quarto do disco aí. Então, novamente, aqui você tem 1 sobre mx dm, 1 sobre my dm para o centro de massa. Quem que é dA? dA eu vou transformar em dm, né? dA está para dm, assim como A está para m. Então, dm é m sobre A dA. Mas quem que é m sobre A? É sigma, que é a densidade do disco. A área do disco é πr² sobre 4. E o dA é r dθ dr. Então, como o x é r cosseno θ e o y é r cosseno θ, você substitui lá. Então, integral de 1 sobre m x dm vai ficar sigma sobre m x dA. O x é r cosseno θ, o dA é r dr dθ. Então, integrando a parte em r², né, e a parte em cosseno θ. No y, é 1 sobre m integral de y dm, né, que é sigma sobre m y dA, e y é r seno θ e dA é r dr dθ. Então, aí fica sigma sobre m r² dr integral de seno θ dθ. Então, a diferença do x para o y, uma integral está em cosseno e outra integral está em seno. Tá? E todas têm sigma sobre m integral de r² dr. Então, substituindo aí os valores, né, nós temos a integral de r ao cubo vai dar r ao cubo sobre 3 de 0 a r, e a integral do cosseno dá seno. Né, e sigma sobre m é r ao cubo sobre 3. Por quê? Seno de π sobre 2 é 1, e seno de 0 é 0. Então, vai ficar um valor, fator 1 aí, para multiplicar por esse valor aí. Então, fica sigma sobre m r ao cubo sobre 3. Mas sigma sobre m, né, é a massa do disco dividido pela área 1/4, que é 4m sobre πr² dividido por m. Então, m cancela com m. Né? E no centro de massa do y, você vai integrar, o seno vai dar cosseno. Cosseno de π sobre 2, né, é 0. E cosseno de 0 é 1. Tá? Vai aparecer um sinal negativo, né, porque você está integrando de 0 até π sobre 2, né, e depois você corrige esse sinal aí. Tá bom? Então, aí fica o sigma sobre m é a massa dividido pela área, né, que vai ter o mesmo fator da integral anterior, cancela o m, aí vai ficar o r ao cubo com r ao quadrado, cancela, o primeiro dá 4/3 e o segundo também dá 4/3. Por quê? Porque a figura é totalmente simétrica em relação ao seu quadrante lá. Então, a distância que ele está do centro é 4/3 de r sobre π na direção x, e a outra 4/3 de r sobre π na direção y.
Se fosse uma elipse, né, o raio de um sendo diferente do outro na direção x, então daria uma diferença entre as coordenadas x e y. Mas aí não é o caso. Então vamos lá. Então nós vimos que um triângulo tem x em 2/3 e y em h sobre 3. Um quarto de disco tem 4r sobre 3, né? 4/3 de r sobre π, e y igual a 4/3 de r sobre π. A área é BH sobre 2 e a área aqui é πr² sobre 4. Se fosse uma elipse, olha lá, daria 4/3 de a sobre π, porque na direção x tem a, e daria 4/3 de b sobre π na direção y, que tem b. E a área, ao invés de ser πr² sobre 4, é πa vezes b. Observe que quando a é igual a b ou igual a r, você tem a mesma área do círculo, né? Que a elipse é um círculo com um dos lados, né? Uma das direções alongadas. Se for uma parábola, uma semiparábola, o x do centro de massa é 3/8 de a e o y é 3/5 de h. E a área é 2ah sobre 3. Então, com essas figurinhas, né, com essas três aí, e o retângulo que foi dado lá em cima, você constrói áreas compostas. Então, nas áreas compostas, você já vai usar o resultado desse centro de massa e só vai fazer a fração de cada um, a proporção de fração de cada um, que seja proporcional à sua massa. Então, você pega o inverso da massa total e soma a fração de massa vezes a posição. Então, vamos lá. Se eu colocar essa massa total para dentro, fica MI sobre MT, que é a fração de massa. Tá? Você tem para figuras lineares, figuras superficiais, que então vai ter 2 coordenadas, e figuras volumétricas, vai ter 3 coordenadas. Então, vamos ver aqui como é que fica essa fração. Olha lá. Se você substituir pela densidade, como a densidade na linear é lambda, na superficial é sigma. Então, você vai conseguir expressar tudo isso aí em função só de coordenada, porque as densidades vão se cancelar. Então, fica 1 sobre LT, que é o comprimento total, se for linear, somatória de x e LI, 1 sobre AT, somatória de x e AI, na direção x, 1 sobre AT, somatória de y e AI, para a superficial. E para a volumétrica, vai ficar 1 sobre V, somatória de x e VI, né? 1 sobre V, somatória de y e VI, e 1 sobre V, somatória de z e VI. Então, veja, se esse comprimento total, a área total, o volume total, passar para dentro da somatória, vai ficar VI sobre VT, AI sobre AT, ou LI sobre LT, que é a porcentagem da massa da figura composta. Tá? Então, vamos ver como é que a gente calcula isso. Exemplo. Então, considera uma placa composta de 2 partes, conforme a figura 627. As coordenadas do centro de massa de cada placa são isso aí. Uma é x da primeira parte, é 2a sobre 3, h sobre 3, né? E a segunda parte é a mais a sobre 2, que é 3a sobre 2 e h sobre 2. Então, vamos ver lá. Bom, cadê a figura? Essa figura aí, composta. Então, por que eu estou somando A? Porque o retângulo ele está distante da origem A. Eu sei que o centro de massa dele é A sobre 2 e H sobre 2. Mas ele está distante na horizontal da origem um tamanho A. Então, é por isso que eu acrescento aquele A na conta. E o do triângulo não precisa acrescentar. Então, é só H sobre 3 e 2/3 de A. Então, vamos lá. Aqui, ó, o triângulo é 2/3 de A em X e H sobre 3 em Y. E o retângulo? O retângulo é A sobre 2, H sobre 2, mas ele está distante, porque ele está para frente do triângulo, uma medida A. Então, você tem que somar desde a origem, como se fosse um vetor. A mais A sobre 2 dá 3A sobre 2. Então, com esses valores,
E vou fazer as porcentagens aqui. A massa total é A1 mais A2. Então, é a coordenada x1 vezes a área A1 mais x2 vezes a área A2. No y, a massa total A1 mais A2, novamente. Então, a coordenada é y1 vezes A1 mais y2 vezes A2. Substituindo, né? A coordenada x1 é 2/3 de A vezes A1 e 3/2 de A vezes A2. Então, a coordenada y total, a coordenada y centro de Inácio é 1 sobre a área total, 1/3 de A1 mais 1/2 de A2. Então, fazendo as contas da primeira, da coordenada x, né? A área total é BH sobre 2, que é um triângulo, mais BH. E aqui fica 2/3 de A, BH sobre 2, e 3/2 de A, BH. Então, a área 2 é BH e a área 1 é BH sobre 2. Na coordenada y, a área total é a mesma coisa. Né? E aí, você usa o BH sobre 2 para a coordenada x e o BH para a coordenada y. Fazendo aí a soma aí do mínimo comum com os denominadores para essas frações, você tem o valor de 6, né? Certo? Esse 2 cancela com esse 2, então fica 1/3 mais 3/2. Então, dá 6. Então, fica 2ABH mais 9ABH. Embaixo, né, o H multiplica, fica ao quadrado, né, e todos eles têm BH sobre 2 e o outro mais 3BH sobre 2. Então, juntando a primeira parte, 2ABH com mais 9ABH, dá 11ABH. Cancelando com o BH que está embaixo, fica 2/3 de 11A sobre 6. E o Y fica 2/3 de 4H sobre 6, que ainda dá para reduzir para 11A sobre 9, né? Porque 6 é 2 vezes 3, então 3 vezes 3 é 9, eu cancelo 2. Então fica 11 nonos de A, que é aproximadamente 1,22 de A, e o outro fica 4 nonos de H, que é 0,44. Então, na prova, você vai integrar uma figura única, certo? E depois uma figura composta. Então, na figura composta, você já usa o resultado da figura única. Tá? Porque vai ter duas figuras que você pode integrar, uma que você não sabe e outra coletada da tabela, para fazer o centro de massa de figuras compostas. Ok? Alguma dúvida aqui dessa parte? Vocês vão ter que revisar essas contas aqui no papel, para treinar, fazer aqui como exercício resolvido. Quando a gente tem exercício resolvido, a gente refaz ele, seguindo os passos, né? Como se estivesse copiando, que é para entender. Copiando para entender. Senão, não tem como você aprender. Tá? E aí, pega uma figura, né, que não está resolvida e tenta resolver e confere com o resultado. Por exemplo, uma figura que não está resolvida é essa da elipse e essa aqui da semiparábola. Como você já tem o resultado, você monta o problema e tenta resolver e ver se está dando certo essa tabela aqui. Tá? Então, fica aí um exercício, três exercícios, né? O retângulo, o triângulo e a figura composta. E 2 exercícios para vocês treinarem aí, que é o quarto de elipse e a semiparábola, para calcular o centro de massa e testar, ver se essa tabela está correta. Bom? Vamos agora para momento de inércia. Então, vou apresentar agora a parte de momento de inércia. Bom, então, novamente, nós vamos integrar uma figura retangular.
Então, veja só, esse momento de inércia aí é passando pelo eixo X, ou seja, essa placa ela vai girar em torno desse eixo X aí, tá? Então, se ela vai girar em torno do eixo X, a referência está em 0 aí no centro de massa, porque o centro de massa está no centro da placa. Então, você já vai considerar aí o centro de massa conhecido, para calcular o momento de inércia no centro da placa. Então, por isso que quando você sabe onde está o centro de massa, você consegue calcular o momento de inércia. Então, o centro de massa vem sempre primeiro. Então, a faixa que você está utilizando aí é dy, né? E ela está ao longo do x. Então, você vai integrar o dy em x, tá? O lado desse retângulo, ele é b por h, né? H por b. Podia ser h como a, por a, né? Como no coisa anterior, no cálculo anterior. Então, o elemento de área que você tem aí, né, é de largura b e espessura dy. E o momento de inércia da faixa está em relação a x. Então, esse aí seria o momento ixx, mas aqui no texto colocou só x, não tem problema. Ele vai dar integral de y ao quadrado dA. Mas quem é o dA? É b dy. Então, separa o b para fora da integral, fica integral de y ao quadrado dy, que vai dar y ao cubo sobre 3. Então, você vai integrar de menos h sobre 2 até h sobre 2. Então, vamos lá. Então, de menos h sobre 2 até h sobre 2, dá y ao cubo sobre 3. Substituindo, dá h ao cubo sobre 8, mais h ao cubo sobre 8. Né? Por que somou? Porque na integração você subtrai, né? E quando eleva ao cubo, fica menos h ao cubo sobre 8, com o menos da integração, fica mais. Então, fazendo as contas aí, dá bh ao cubo sobre 12. O raio de giração. O raio de giração é pegar a raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área. Se você colocar a área, que é b vezes h, dividido por esse valor aí, e tirar a raiz, você vai encontrar, né, h raiz de 3 sobre 6. Agora vamos fazer de um disco. Então, esse disco, né, ele tem uma fatia aí circular de raio ρ, espessura dρ. Então, o elemento de área é 2πr, porque é um círculo, ρ, que é o raio, dρ, porque é o prolongamento. Tá? Então, o momento de inércia aí vai ser integral de ρ ao quadrado dA. Porque, lembre, o centro de massa é momento 1, momento de inércia é momento 2. Então, o expoente da integração é o quadrado, é 2. Substituindo dA, você tem integral de ρ quadrado, 2πρ dρ, dá 2π, integral de ρ ao cubo. Né? Pega o ρ quadrado, multiplica com o ρ do lado de dentro, joga o 2π para fora, integral de 0 até r. Né? O seu círculo vai de 0 até r. Então, dá ρ ao cubo dρ, que é ρ à quarta sobre 4. Então, vai ficar 2π sobre 4, ρ à quarta de 0 até r, que dá πr ao quadrado sobre 2. πr à quarta sobre 2. Tá bom? Então, se é um círculo, né, ele está sendo integrado passando pelo eixo, né, x, certo? Você está integrando passando pelo eixo x. Então, em relação a y, vai ser igual, né? Aliás, desculpa, contrário. Você está passando pelo centro do círculo, né? Então, como você tem o eixo x perpendicular ao eixo y, né, tem um teorema do momento de inércia, diz que quando os eixos são perpendiculares, né, você soma os momentos de inércia. Então, J0, que foi passando pelo centro, é πr à quarta sobre 2, que é igual a yx mais y mais
ixx mais iyy, ou ix mais iy, ou seja, 2ix. Então, x é j sobre 2. Então, você divide o próprio momento de inércia em relação ao eixo passando pelo x e o eixo passando pelo y, que dá πr² sobre 4. Então, existem 3 eixos aí diferentes. Né? Um que como se fosse uma moeda girando em x, girando em y, ou girando em torno do seu centro de massa. Tá? Então, vamos ver uma outra coisa que acontece com o momento de inércia. Quando você tem um momento de inércia de um centro de massa, e você quer prolongar ele para um eixo que está fora do centro de massa, então o teorema dos eixos paralelos diz o seguinte, que a integral naquela fora é a integral do centro de massa mais a área vezes a distância do seu eixo até o centro de massa. Então, como você já descobriu lá no cálculo anterior, que passando pelo centro de massa era b² sobre 12, então a área do retângulo é b vezes h. E a distância que você está deslocando ele para passar aqui o eixo para baixo é h sobre 2. Então vai ficar h sobre 2 elevado ao quadrado. Fazendo as contas, vai ficar bh³ sobre 12 mais bh³ sobre 4. Você faz o mínimo de comum, bh³ mais 3bh³ sobre 12, né? Soma, dá 4bh³ sobre 12, que é bh³ sobre 3. Tá? Então, esses momentos de inércia de triângulo, de retângulo e de disco ou círculo vão ser muito úteis porque nós vamos ter a seção transversal das barras, que nós vamos estudar mais para frente, uma seção retangular, uma seção triangular ou uma seção circular ou elíptica. Tá? Então, por isso que a gente está pensando já em cálculo de figuras planas, por causa das seções das barras que nós vamos trabalhar mais para frente. Tem uma definição de módulo de resistência, é pegar o momento de inércia e dividir pela separação máxima da posição, mas eu não vou pedir isso não, tá? Aqui, ó, eu tenho algumas figuras, o quadrado, né? O retângulo, momento de inércia, o triângulo, né? O momento de inércia e o raio de giração, o disco, o círculo e o disco. O que acontece quando a figura é vazada? Quando a figura é vazada, você calcula o momento de inércia da figura total e o momento de inércia do termo de vazamento, e você subtrai um do outro. Como aqui são 2 discos, veja que o momento de inércia é a subtração desses 2 diâmetros aqui, elevado à quarta. Tá? Ok? Então, aqui nós temos o momento de inércia de um círculo, de um arco de parábola complementar, né? Nós temos o momento de inércia de um triângulo retângulo, de um meio círculo, né? E de uma meia parábola que nós já fizemos lá. Então, esse aqui é o momento de inércia de uma barra retangular, que também é igual àquela outra, ela só está inclinada. E assim por diante. Aqui tem outras coisas, mas isso aqui não interessa no momento. Tá? O que nós vamos cobrar na prova é só cálculo de momento de inércia e centro de massa de figuras planas e sólidas. Ok? Então é isso aí, pessoal. Essa seria a aula de hoje, mas o debate não deu para fazer, porque já estamos aí às 5 da tarde, né? Por causa dessa organização que a gente fez aí das pastas. Tá bom? Então, vão para casa agora, vão fazer os 2 formulários, e aí na próxima aula a gente faz o debate, tá bom? Se quiser tirar alguma dúvida, ainda posso responder algumas perguntas. Desculpa aí o atraso, porque a aula começou às 3 horas, né? 3h20, 4h20 era para terminar a primeira aula, a gente
Estamos aí a 40 minutos de atraso, né? Foi o que nós nos atrasamos. Então fica o debate para a semana que vem, aqueles 2 formulários, ok? Tá bom, boa semana, Cassiano. Obrigado. Faça esses exercícios resolvidos novamente, na ponta do lápis. Eu vou parar a gravação aqui se ninguém for fazer perguntas.